Inês, este plano está a ser editado na União Europeia, na União Europeia, assim é que é, e espera-se que seja conhecido até ao final do mês. Que plano é que tu achas que agradaria ao mercado em termos de banca? Bom, é um bocadinho difícil saber, porque eu acho que chegamos a um ponto em que vai ter de ser uma coisa realmente grande e bem pensada para conseguir ter um resultado. O problema que se tem assistido é que são passos pequeninos e muitas vezes são passos pequeninos em termos de tamanho, mas em termos de construção, que fazem com que para corrigir esse problema seja necessário um passo cada vez maior. Portanto, o que nós estamos a assistir agora é que a solução continua a não ser encontrada. Promete-se que vai acontecer um plano, que vai haver um plano de recapitalização dos bancos, também se promete que vai haver um plano do Fundo de Estabilização Financeira, enfim, que agora foi um bocadinho por terra, mas enfim, logo se verá. E não se consegue chegar a um resultado, um fundo que seja suficientemente grande e, sobretudo, bem construído para conseguir realmente acalmar os mercados. Portanto, eu acho que agora o que é necessário é um plano que seja fundamentalmente bem pensado e que incorpore os bancos, e aí eu acho que vai ser difícil, porque vai ter de ser, isto no fundo inclui, precisamos de melhorar a supervisão bancária, porque repara, os testes de stress que foram feitos há apenas algumas semanas diziam que o Dexia era a coisa melhor que existia na face da Terra. Aconteceu precisamente o que aconteceu na Irlanda Exatamente. Da última vez. Portanto, para já é preciso melhorar, eu acho que é preciso uma ideia mais alargada em que é preciso melhorar e tornar estes testes uma coisa mais razoável e que seja realmente uma coisa que vale a pena fazer. Porque assim não vale a pena, ninguém acredita naquilo. Portanto, é o primeiro passo de fazer, é ter uma regulação e uma avaliação correta das coisas. O segundo passo é perceber quem é que deve financiar os bancos, que tem sido uma grande... refinanciar essa capitalização. E tem sido um grande problema, se são os países ou se é a União Europeia. Eu acredito que deve ser a União Europeia, em geral, e porquê? Mas passa a haver dois fundos, um para a banca e um para a compra de dívida, ou seria do mesmo fundo com as duas funções? Bom, isso aí já é uma questão, eu acredito que tem de ser separado, porque temos um problema que é a recapitalização dos bancos e temos um problema que é a dívida dos países e penso que deveria ser duas soluções diferentes. Aliás, penso que o que está a ser posto em cima da mesa são, aliás, agora como o Durão Barroso veio dizer, é uma solução de recapitalização para os bancos e estão a fazer uma solução que é de dívida, para resolver os problemas da dívida, que é o fundo, um mecanismo de estabilização. Portanto, temos a questão do fundo ou da recapitalização bancária. Depois temos essa questão do fundo, o fundo que poderá ter um programa de ajuda aos bancos. Mas eu até acredito que o Fundo de Estabilização Financeira devia ser ligeiramente diferente. É um bocado dizer, no fundo, juntar os dois, ou juntar os dois de uma forma muito próxima, era fazer a mesma, dizer que o Ministério das Finanças agora vai ser o Ministério que também é um banco. Quer dizer, não funciona bem assim. Portanto, eu acho que tem de ser separado. E, portanto, o Fundo de Estabilização Financeira tem de ser um fundo que também tem de ser, os eurobonds, a ideia toda é essa, é fazer com que sejam o coletivo que está responsável. Porque, reparem, o problema que existe nesse Fundo de Estabilização é que a Itália, em quem ninguém acredita que vá conseguir financiar o que quer que seja, nem a si própria, é agora responsável por dívida grega, que também ninguém acredita, e a própria França acaba por ser responsável pela Itália, e a Alemanha é responsável por todos. Isso não é credível. Portanto, este sistema assim não funciona. Só funciona se houver um mecanismo as obrigações europeias. Exatamente, as obrigações europeias ou um mecanismo qualquer que seja, no fundo, as obrigações europeias. Pedro, e a Inês falava de testes de stress, pelos vistos vamos ter mais uma vaga de testes de stress agora, incorporando já um cenário de reestruturação do lado da Grécia, que, arrisco eu dizer, já devia ter sido incorporado nos últimos. Enfim, nós estamos a fazer um teste de stress a um paciente que está profundamente deprimido e, portanto, o stress é o menor dos males daquele paciente. O que está a passar atualmente é que se nós, mais uma vez, a contabilidade de um banco é extremamente frágil, porque o rastro dos capitais próprios é muito reduzido. À parte disso, os bancos vivem de constante financiamento. Neste momento há duas questões que estão a afetar a banca. Por um lado, esta questão de liquidez, eles necessitam de renovar esse financiamento não existe,
para Portugal já não existe há mais de um ano, tem sido o Banco Central Europeu a financiar, e depois há uma questão de qualidade dos balanços, qualidade dos seus ativos, que é ver daqueles créditos que os bancos concederam, se os vamos recuperar ou não, ou quanto é que vamos recuperar. Os bancos estão perante estas duas situações. Por um lado, têm a deterioração dos seus balanços e depois, por outro lado, não se conseguem financiar. E isso é dramático. Acontece que hoje em dia já não é uma situação isolada, já não é apenas um banco de um determinado país que tem um problema. Se esse banco tem um problema, muito provavelmente todos os bancos que têm relação com eles vão acabar por ficar afetados. E a situação hoje em dia não pode apenas ser vista na ótica dos bancos destes países ou de 2 ou 3 instituições. Há um impacto gigantesco. Se o anterior governo não deixou cair o BPN, foi porque as repercussões dessa queda do BPN seriam gigantescas para o sistema financeiro nacional. Por mais que moralmente fizesse sentido deixar cair uma instituição como que foi mal governada... nos Estados Unidos, por exemplo. Exato, foi o caso da Lehman. O caso da Lehman caiu porque o governo inglês, na altura, não deu o apoio suficiente ao Barclays, ou não financiou o Barclays na aquisição da Lehman, e a Lehman caiu e criou aquele efeito todo. E, portanto, olharmos para esta situação e pensarmos que ela pode ser resolvida sem haver aqui uma decisão conjunta é extremamente gravoso. Isto é como um cruzeiro que se está a aproximar de terra e quase a encalhar nas rochas, em que o comandante, a solução que encontra é mandar todos os passageiros para starboard, mandar todos os passageiros para bomboard, mas não altera o rumo. E mais cedo ou mais tarde ele vai acabar por encalhar. E, portanto, esta situação necessita de uma decisão que seja conjunta, que envolva, por um lado, o refinanciamento destas instituições e a recapitalização dessas instituições, porque os seus créditos se vão deteriorar. É exatamente isso que está a Troika a fazer desde agosto nos bancos, com equipas enormes, a olhar para o balanço dos bancos nacionais para tentar fazer um levantamento daqueles que são os créditos que lá estão. Seria interessante também que se fizesse o mesmo exercício a nível dos bancos europeus. E no final chegaríamos todos à conclusão de que a situação é extremamente frágil. Não é só uma questão dos nossos bancos, é uma questão dos bancos como um todo. E por Mas isso não ajudava, Pedro, saber-se de uma vez por todas qual é que é o impacto de uma reestruturação, contas transparentes, a situação é esta e trabalhar com o que se sabe, porque o não saber talvez prejudique ainda mais a confiança interbancária. Eu estou a ser utópica. Saber sabe-se. Acontece que... Ou é por isso ainda não é funciona. exatamente pela resposta que ninguém quer, é exatamente por saber essa resposta que ninguém quer que isso venha a público. É notório, enfim, olhando para a situação doméstica, se nós pensarmos que os principais compradores de dívida junto dos bancos em Portugal foram as empresas públicas, estes grupos económicos que estão altamente alavancados, indivíduos que deram como colaterais ações que neste momento não valem absolutamente nada. Todos sabemos isso cá em Portugal. Se tudo isso for executado, então a banca está perante um problema gigantesco. Isto acontece a nível europeu também, porque aquela banca também detém dívida desta banca cá. E, portanto, há uma situação que tem que ter uma solução global, não pode ter uma solução pontual, porque a partir do momento em que rebentar um grande banco francês, um grande banco alemão, e nós sabemos que, por exemplo, o Commerce é um dos bancos que está mais exposto ao tema da dívida grega. Nós vimos que o Dexia era também um dos bancos que estava mais exposto ao tema do... O próprio Deutsche Bank não foi o que teve o melhor dos resultados nos rácios de capital no Core Tier 1. Todos eles têm esta exposição à dívida e, portanto, eles estão perante um cenário onde nós não temos crescimento económico, temos um problema de financiamento e, como a economia é altamente interligada e todas estas instituições estão ligadas entre si, a solução tem que ser uma solução global para injetar liquidez nestas instituições e, ao mesmo tempo, para renegociar a dívida dos países, porque não vai haver solução para este problema europeu que não passe pela renegociação da dívida. É impossível não haver renegociação da dívida. Curiosamente, enquanto estamos a falar aqui de uma solução, uma resposta global, Inês, estamos presos pela Eslováquia. Exatamente. Eu li um artigo ontem que dizia desde quando é que a Malta e a Eslováquia são algum impedimento para qualquer coisa da União Europeia. É extraordinário, realmente. Mas sim, eu penso que os analistas políticos, que enfim não é o meu caso, mas acreditam que poderá ser possível uma solução deste problema possivelmente até ao final da semana, porque eles irão fazer votos até basicamente conseguirem. Como dizia o outro jornalista, que eu também achei muita graça, nunca um processo democrático impediu a União Europeia de fazer aquilo que acha que deve fazer. E, portanto, não é este processo democrático que vai impedir. Agora, e eu acredito genuinamente nisso, dizendo isto, o que é que isto reflete? Reflete um profundo desagrado de muitos países relativamente a estes países mais fracos. E que um bocadinho, bastante, por culpa deles próprios, não é? A Eslováquia, repara, é um país pobre, relativamente pobre, na União Europeia, e sente que é quase ofensivo ter de estar a financiar um estilo de vida que eles nunca conseguiram ter, nem nunca quiseram ter, não se endividaram desta forma. Mas nesta altura já estarão a apoiar
também a banca de países ricos, por exemplo, e a sua própria banca. Já não é só uma resposta para Portugal, Irlanda e Grécia. Exatamente, mas o que as populações sentem é que ao fazer passar mais um plano de ajuda e um alargamento do Fundo de Estabilização, estão a fazer isso, estão a financiar pessoas que não querem trabalhar, enquanto que eles faltam a trabalhar, e a Eslováquia em particular é um país relativamente pobre, que não é o caso de outros países. Portanto, eu acho que isto reflete esta questão política muito séria, mas eu acho que reflete ainda mais, na minha perspectiva, eu vejo que as soluções que foram apresentadas para este fundo, que estão à espera de ser implementadas, eu acho tudo isto um exercício inútil, porque acho que isto já não vai adiantar. Portanto, estamos aqui a tentar fazer com que passe na Alemanha e passe na Eslováquia e depois vai ser implementado e vai ser igual a zero, porque já passámos para lá de lá. Para a frente. Temos de estar a olhar para a frente. Os 440... Não chegam. Aliás, estes já não chegam de certeza, mas o que eles estão a pensar... todas as medidas que eles estão a pensar fazer já são demasiado pequenas para aquilo que se quer. Está-se a aprovar uma coisa que já não vai servir para nada. Exatamente. Muito obrigada, Inês. Pedro, obrigada. Inês Domingos, da Macrometria. Pedro Ortigão, Correia da ASC. A análise dos temas que marcam o dia nos mercados financeiros.